Bom dia, meu nome é Rafaela Lírio Sotero. Eu gostaria de apresentar para vocês a aula intitulada Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Adulto com Distúrbios Respiratórios. Essa aula faz parte do processo seletivo, onde a banca examinadora é composta pela professora doutora Adriana Partelli, pelo professor doutor Alexandre Moraes e a professora Catiana Dalto. Bom, permitam que eu inicie a aula me apresentando, uma vez que em condições normais, fora pandemia, isso acontece de forma presencial, então eu gostaria de deixar ratificado, gostaria de deixar o registro da minha formação e do processo seletivo que eu estou participando na forma de arguição oral mesmo, de forma remota. O processo seletivo trata-se do processo seletivo simplificado para professor substituto, edital de número 40 de 2021, de 18 de março de 2021, da área da enfermagem. Eu sou a Rafaela Lírio Sotero e a minha formação, eu sou enfermeira pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em enfermagem do trabalho e saúde ocupacional, residente em saúde coletiva com ênfase em vigilância em saúde, é uma residência que eu estou terminando, pela Secretaria de Estado da Saúde, e eu também estou finalizando um mestrado em gestão pública. Já possuo experiência na docência do ensino superior, uma vez que eu fui professora substituta nessa instituição na vigência do ano de 2019, com carga horária de aula teórica e carga horária de aula prática, bem como enquanto supervisora de estágio, no estágio supervisionado no âmbito hospitalar. Possui experiência também no nível técnico, com estágio supervisionado tanto no âmbito hospitalar quanto na atenção primária, e também possui experiência na docência do ensino superior, no magistério superior da Faculdade Norte Capixaba, Multivix. Então, para iniciar a nossa aula, em relação a paciente com distúrbio respiratório, eu vou conceituar o que seria respiração, de acordo com Potter Perry, que se trata do mecanismo que o corpo utiliza para realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. E aí esse mecanismo vai envolver três principais fatores. O fator de ventilação, onde a movimentação de gases para dentro e para fora dos pulmões. O fator de difusão, que ocorre a movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. E a perfusão, onde a distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos a partir deles. E aí, enquanto enfermeiro, enquanto equipe de enfermagem, é importante se atentar a esses fatores, porque isso impacta na avaliação da frequência respiratória. Porque se o paciente souber que algum desses parâmetros estão sendo avaliados, isso pode acarretar em alguma alteração, fazendo com que dificulte a identificação de algum distúrbio respiratório. Então, já que agora nós compreendemos o que é a respiração, o fator dentro da condição de normalidade do que seria a respiração, é importante tratar do que seria um distúrbio respiratório. Segundo o dicionário de língua portuguesa, distúrbio é tudo aquilo que atrapalha, perturbação, que traz transtorno, que provoca o funcionamento ou situação anormal, que tenha um defeito, um desarranjo, um desajuste. E trata-se de uma perturbação da ordem, tumulto, desordem, agitação, e para a área médica seria mais atrelado a uma disfunção orgânica ou uma doença. Então, o conceito de distúrbio respiratório nada mais seria do que uma disfunção orgânica ou uma doença que vai interferir nos padrões de normalidade da respiração, que foi conceituado no slide anterior. Então, agora que se compreende o que seria esse conceito de respiração, é necessário entender um pouco do que seria o contexto histórico, tanto no Brasil quanto no mundo, acerca de distúrbios respiratórios. No ano de 2006, a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança Global contra Doenças Respiratórias, que tinha o objetivo aí de reunir conhecimento combinado de organizações, instituições e agências nacionais e internacionais para melhorar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas afetadas por doenças respiratórias, sejam essas doenças crônicas ou doenças agudas. E aí, no ano de 2015, foi criada a Agenda de Desenvolvimento Sustentável,
né, que era uma agenda com diversos objetivos chamados ODS, né, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que tende a ser alcançado a nível mundial até o ano de 2030, né, onde especificamente no objetivo 3, né, era responsável por assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todas as idades, né? Para alcançar esse objetivo, seria necessário fazer a diminuição de várias doenças. Dentro dessa lista de doenças estão as doenças de origem não transmissíveis ou doenças respiratórias, sendo elas agudas ou crônicas, né? Porque para a OMS, com a publicação desse relatório aí no ano de 2017, o pulmão ele é considerado o órgão mais vulnerável a infecções e lesões do ambiente externo, devido à constante exposição de partículas, produtos químicos e organismos infecciosos no ar ambiente, né? E ainda segundo esse relatório, que foi publicado no ano de 2017, e é importante reforçar isso, uma vez que a situação atual que a gente vivencia é uma situação completamente diferenciada em virtude da pandemia que estamos vivenciando, em virtude da condição sanitária que o país e o mundo está vivenciando no presente momento, né? Então, até o ano de 2017, a epidemiologia de distúrbios respiratórios no mundo estimava-se que 65 milhões de pessoas sofriam de doença pulmonar obstrutiva crônica, de moderada a grave, e cerca de 3 milhões aí morriam por ano, que tornava aí a terceira causa de morte em nível mundial. Claro que isso hoje com certeza mudou, né? E os números aumentam a cada ano. Estimava-se ainda que 334 milhões de pessoas em todo o mundo têm asma, que também é um distúrbio respiratório, né? E durante décadas, as infecções agudas do trato respiratório inferior estiveram aí entre as 3 principais causas de morte e incapacidade entre crianças e adultos, sendo que mais de 100 milhões de pessoas também sofriam de transtornos respiratórios do sono e milhões viviam com hipertensão pulmonar, onde mais de 50 milhões de pessoas também lutavam com doenças pulmonares ocupacionais, como algumas doenças, por exemplo, como as pneumoconioses, que são atreladas às atividades laborais, né, em decorrência da atividade que o trabalhador exerce. E aí no Brasil, em relação à epidemiologia no Brasil, no ano de 2010, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né, foi considerado e decretado o ano do pulmão, que foi um ano para fazer essa conscientização acerca de distúrbios pulmonares, né? E aí onde identificou-se que a asma até então, ela era a quarta doença, a quarta causa de internações segundo essa sociedade, né? E os gastos com a asma consumiam cerca de 25% da renda do familiar, né? Em relação a custo com internação no SUS, esse tipo de distúrbio respiratório custava cerca de 96 milhões para o Sistema Único de Saúde, e o Brasil era até então o 8º país no mundo com prevalência de asma, sendo cerca de 20% dos brasileiros têm ou já tiveram algum sinal dessa doença. E impactos da saúde pública, né? É possível observar nessa imagem aqui do Telesaúde de São Paulo, né, uma imagem esquemática sobre a história das pandemias, né? Diversas foram as pandemias de origem respiratória, de distúrbios respiratórios que dizimaram boa parte da população, causando um impacto a nível global, no mundo inteiro, né? Como, por exemplo, a peste negra, que era considerada assim, uma das maiores pestes, das maiores pandemias a nível mundial, né, onde se acreditava-se na teoria dos miasmas, que se pegava a doença através da propagação do ar, né, num período onde a ciência ela ainda era obscura, não se tinha tanto conhecimento, né? Depois a gripe espanhola, a gripe de Hong Kong, a gripe suína, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, a SARS, que é a síndrome respiratória da angústia aguda, e atualmente a que a gente está vivenciando agora, que se trata também de uma síndrome gripal, né, através que ataca vias aéreas inferiores, superiores, a principal transmissão se dá através de vias aéreas, né, é a Covid-19, que esses números aqui na imagem não estão atualizados, mas nos slides seguintes é possível observar.
como o painel do coronavírus da Organização Mundial de Saúde, né, onde globalmente, a nível de mundo inteiro, até o dia de ontem, estima-se, né, que houve 136.291.765 casos confirmados de Covid-19, né, o que incluiu aí, infelizmente, em 2.941.128 mortes, quase 3 milhões de mortes a nível mundial. E no Brasil, na mesma data e mesmo horário, estima-se que ocorreu aí cerca de 13.482 casos confirmados de Covid e 353 mil óbitos. Nós já passamos aí, já ultrapassamos, infelizmente, esse recorde aí de mortes em decorrência de um distúrbio respiratório. Em relação às bases biológicas, né, a anatomia do sistema respiratório. O sistema respiratório, anatomicamente, ele é subdividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores são formadas pela cavidade, fossas nasais, cavidades nasais, cavidade oral, faringe e laringe. Enquanto a inferior, traqueia, bronquíolos, alvéolos, ductos alveolares, né? E ainda a gente tem uma outra subdivisão anatômica, que seria a porção condutora, transitória e ventilatória. A porção condutora é responsável por conduzir o ar, a traqueia, bronco primário, bronco secundário, bronquíolo. A porção transitória é responsável por fazer a transição aí desse ar para dentro dos alvéolos para que ocorra o processo de hematose, a troca gasosa. Né? A porção transitória é formada pelos bronquíolos terminais, que dá origem a um ou mais bronquíolos respiratórios. E a porção ventilatória, composta aí por ductos alveolares, sacos alveolários e alvéolos. Né? E a principal função da anatomia do sistema respiratório é de realização de troca gasosa, de proteção das células e de umedecer através de secreções. Em relação à fisiologia do sistema respiratório, nós temos alguns movimentos de entrada e saída do ar, né, que é considerado aí um movimento de ventilação, que é composto pela inspiração e expiração. A inspiração ela é caracterizada pela entrada do ar, onde se tem um maior volume torácico e menor pressão interna, através da contração da musculatura costal, dos músculos intercostais, os músculos que estão situados ali entre as costelas, e do músculo diafragma, que está ali próximo ao rebordo costal, abaixo da caixa torácica. E em relação à expiração, ela é caracterizada pela saída do ar, onde há um menor volume torácico, maior pressão interna e relaxamento dos músculos, fazendo com que haja um relaxamento também da musculatura do diafragma, né, para que ocorra esse processo de hematose, né, que é o processo chamado de perfusão, que é essa troca gasosa dentro do saco alveolar através dos capilares sanguíneos, através da diferença de um gradiente de pressão, né, que nada mais é que a chegada do oxigênio nas hemácias e nos tecidos e a troca do gás carbônico do sangue para o alvéolo para posterior eliminação. E a oxigenação seria a manutenção desse oxigênio no sangue. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem nos agravos respiratórios, lembrando que a enfermagem ela trabalha com o cuidado, né? Nós não tratamos o indivíduo enquanto patologia, enquanto doença. Saber a patologia do indivíduo é importante, é de fato para eu direcionar o cuidado. Mas dentro de distúrbios respiratórios, dentro de agravos respiratórios, é importante eu compreender que eu preciso realizar etapa por etapa da sistematização de assistência de enfermagem de forma que eu vá garantir a esse paciente um acesso integral, que eu vou olhar o indivíduo como um todo e não apenas como uma patologia que aquele indivíduo carrega, como o distúrbio que aquele indivíduo carrega em decorrência da situação clínica que ele vive no momento da minha admissão. Né? A primeira etapa em relação à avaliação clínica do enfermeiro, ela diz respeito à anamnese, né? A coleta de dados desse paciente, onde é importante que eu pegue com esse paciente, a identificação dele, nome, idade, onde esse paciente nasceu, qual é a procedência dele, a profissão e a ocupação, que é extremamente importante, porque como eu já relatei, algumas doenças, alguns distúrbios respiratórios, como pneumoconioses, estão atreladas à atividade laboral que aquela pessoa exerce.
né, o motivo da admissão daquele paciente ou a queixa principal, a história clínica atual, a história de patologia pregressa, histórico familiar, quais são os hábitos de vida que aquele paciente tem, porque explorar os sintomas desse paciente através da caracterização e da anamnese vem a ajudar a prever as necessidades e a planejar os cuidados de enfermagem que eu vou ter nos aspectos da enfermagem médico-cirúrgica com esse paciente. A etapa subsequente da sistematização da assistência de enfermagem é o exame físico. O exame físico do paciente eu vou fazer ele de forma integral e completa, respeitando todos os procedimentos céfalos-podálicos. Mas em decorrência de ser um período curto para aptidão didática, hoje nessa aula eu vou voltar estritamente para a avaliação e inspeção do tórax, do paciente, onde eu começo, por exemplo, com a expensão, que eu posso avaliar a frequência respiratória desse paciente. Sem mencionar para o paciente que eu estou fazendo a avaliação respiratória dele, eu consigo classificar se esse paciente ele é eupneico, se ele tem dentro aí de 12 a 20 respirações em um minuto inteiro ou incursões por minuto. Se esse paciente é taquipneico, se ele tem acima de 20 respirações por minuto, ou se é o oposto, bradipneico, abaixo de 12 respirações por minuto. Ou esse paciente ele pode se apresentar no momento da minha avaliação do exame físico também, uma hiperpneia, um aumento da profundidade dessa respiração. Eu avalio também o ritmo, de respiração desse paciente, onde eu consigo observar alguns padrões e variações de padrões respiratórios. Um ritmo normal é composto por um ciclo respiratório completo, uma inspiração e uma expiração. O paciente que está em dispneia, ele está com uma dificuldade respiratória, e aí é caracterizado pelo aumento e intensidade da respiração desse paciente. Temos também um ritmo e uma variação de padrão respiratório chamada respiração de Cheyne-Stokes, que é onde a gente consegue observar nesse paciente, que é inerente a algumas patologias, alguns distúrbios respiratórios. Eu sei que esse paciente pode apresentar algum distúrbio respiratório no momento da expensão, olhando que ele tem uma movimentação torácica, abdominal diferente, para respirar. Porque o paciente com Cheyne-Stokes, ele tem um período de apneia, seguido por um aumento progressivo e superficial da respiração. Nós temos ainda também uma chamada respiração de Biot, onde a gente vai ver que o paciente ele apresenta algumas irregularidades imprevisíveis, assim como alguns momentos de apneia também, com frequência e amplitude que são sem padrão, de forma variada. A respiração de Kussmaul, onde um paciente ele apresenta uma respiração curta, mas com pausa, e a respiração suspirosa, como se fosse um suspiro mesmo, que dá para observar nesse áudio que eu vou colocar agora, para que vocês consigam já treinar o ouvido, que é importante para o aluno entender o que é normal, primeiro, de um padrão respiratório, para ele conseguir identificar uma variação. A gravação foi feita com auxílio de um expirômetro. Respiração normal. Paciente dispneico. Paciente em Cheyne-Stokes. Ele tem uma apneia e depois um aumento progressivo. Paciente em Biot. Ele tem irregularidades que são imprevisíveis. Paciente em Kussmaul. Respiração curta, mas tem pausa.
por fim, uma respiração suspirosa, lembra suspiros. Né? Eu avalio também a qualidade de respiração desse paciente, né? O grau de esforço respiratório, se esse paciente ele está utilizando musculatura acessória, como batimento de aleta nasal, como musculatura intercostal. Avalio a cor da pele desse paciente para observar sinais de hipóxia ou anóxia, que é a falta ou a diminuição de oxigênio, né? Esse paciente tem uma pele mais arroxeada, bem como cianose de extremidades, né? A presença de deformidades, como baqueamento digital, e o estado mental desse paciente, onde eu posso, por exemplo, avaliar o meu paciente com a escala de coma de Glasgow, né, que pode definir a necessidade desse paciente, por exemplo, de uma ventilação mecânica, uma ventilação pulmonar invasiva, como a ventilação mecânica, a depender do grau, do nível de consciência desse paciente, né, do rebaixamento do nível de consciência que ele tem. Próxima etapa da minha sistematização da assistência de enfermagem é a de palpação, onde eu consigo avaliar a temperatura, turgor da pele, simetria de movimento respiratório, se ele está usando musculatura ventilatória, qualidade dessas vibrações pulmonares, crepitação, né, em efizema subcutâneo, a posição da traqueia, uma vez que a palpação da caixa torácica ela pode ser efetiva no diagnóstico diferencial posteriormente, né, já que movimentos assimétricos do tórax podem indicar atelectasia unilateral, pneumotórax, tórax instável, fratura de costelas, né, dentre outras condições. A próxima etapa da minha sistematização, ela diz respeito à percussão, que é um pouco limitada, uma vez que a gente só consegue identificar de fato alterações na percussão em lesões grandes ou em processos patológicos extensos, como um derrame pleural com mais de 500 ml. Né? Mas mesmo assim é importante, não é uma etapa que deve ser pulada, né? Já que a gente consegue avaliar estruturas subjacentes, identificar a presença de ar, de líquido ou de material sólido, né, na caixa torácica. E por fim a ausculta, que eu faço em toda região pulmonar, e aí eu tenho que resgatar alguns conceitos lá da minha semiologia e da semiotécnica, né? Porque através da ausculta pulmonar eu consigo observar desde os sons traqueais, som brônquicos, broncovesicular, murmúrios vesiculares e variações desses tipos de som, né, que seriam os ruídos adventícios, ronco, sibilo, estertores, crepitação, que são ruídos que podem indicar que o meu paciente tem algum distúrbio respiratório. Alguns exames diagnósticos eles podem ser diferenciais para estabelecer a minha conduta dentro da minha sistematização de assistência de enfermagem. Eles podem servir como material de apoio para eu fazer a minha prescrição de enfermagem depois e o meu plano de cuidados para aquele paciente, né? Como uma laringoscopia, uma gasometria arterial, que é um exame exclusivamente do profissional enfermeiro, um exame privativo do profissional enfermeiro, a toracocentese, uma baciloscopia de escarro, uma angiografia, uma cintilografia pulmonar, radiografia, a prova tuberculínica através do PPD e a broncoscopia. E alguns dos principais diagnósticos de enfermagem, intervenções e resultados, que são as etapas posteriores da sistematização de assistência de enfermagem. Um principal diagnóstico de forma global para distúrbios respiratórios poderia ser esse padrão respiratório ineficaz, uma vez que todo distúrbio respiratório vai trazer um padrão respiratório ineficaz, mesmo que seja numa quantidade mínima, né? Padrão respiratório ineficaz relacionado à obstrução parcial ou total de vias aéreas superiores, secundárias a trauma, tamponamento nasal, sangramento ou edema, qualquer uma dessas questões. Enquanto resultado esperado, eu espero que esse paciente venha apresentar vias aéreas permeáveis e que ele tenha melhora de ruídos respiratórios. Enquanto intervenção, eu posso prescrever que a minha equipe de enfermagem fique atenta para avaliar a permeabilidade da via aérea a cada 2 horas, que aquele paciente ele é prioridade máxima, uma vez que esse paciente ele pode vir a agravar, ele pode aumentar a dificuldade respiratória, diminuindo a saturação de oxigênio que esse paciente tem, tendo rebaixamento do nível de consciência, evoluindo para uma hipóxia posterior à anóxia, esse paciente pode vir a ter morte e lesão tecidual,
né? E a cada 4 horas, ao escutar o pulmão em busca de chiados ou diminuição dos ruídos para avaliar se está tendo melhoras e avaliar esforço respiratório. O outro diagnóstico de enfermagem que pode se trabalhar de forma global também seria o diagnóstico de dor, relacionado à lesão ou à incisão cirúrgica, para casos de pacientes que precisam ser submetidos a toracocentese, alguns procedimentos, mais invasivos, toracocentese, traqueostomia, né? E aí, enquanto resultado esperado, o paciente ele deve relatar aí alívio ou redução da dor. Enquanto intervenção, avaliar a natureza da dor, através de escala, através de instrumentos que sejam próprios para que seja feita essa avaliação, com a qualidade, intensidade, localização, duração, início, o que precipitou essa dor e se algo alivia ela, através da monitorização de sinais vitais e avaliar as respostas com analgésicos. Enquanto a avaliação e resultados esperados, espera-se que, de uma forma geral, dentro de sistematização de assistência de enfermagem nos distúrbios respiratórios, que as vias aéreas desse paciente permaneçam livres de obstrução e o padrão respiratório venha a melhorar, que o paciente relate diminuição da ansiedade e redução da intensidade e da duração da dor. E aí agora, em relação às principais patologias respiratórias, um cuidado diferencial. Como eu mencionei, a patologia ela vem para dar um direcionamento do cuidado, mas a enfermagem ela não tem que estar atrelada à patologia do paciente. Ela tem que estar atrelada a um conceito que é o conceito de integralidade da assistência, né? Que tá, inclusive é um conceito base que está lá dentro da lei orgânica do SUS, né? Da lei que criou o Sistema Único de Saúde. Eu tenho que olhar o paciente de forma integral, igualitária e equânime, né? O paciente, a saúde já deixou de ser a ausência de doença há muito tempo, então eu não olho o indivíduo enquanto a patologia que ele carrega, eu olho o indivíduo enquanto uma pessoa dentro de um contexto social que precisa de cuidados, né? Mas é importante sim comentar e relatar acerca de algumas patologias, né, que são inerentes a esses distúrbios respiratórios. A principal delas, que não tem como deixar de falar, é a pneumonia, que se trata de um processo inflamatório que afeta aí bronquíolos e alvéolos, né, que pode ser classificada de acordo com a etiologia e o quadro clínico. Né, o tipo de pneumonia ela vai ser típica quando ela é uma pneumonia bacteriana e atípica quando ela é provocada por outros organismos. Né? Então, típica, etiologia bacteriana. E atípica quando ela é viral, fúngica, protozoótica, química ou por migração larvária. Né? As manifestações clínicas que o paciente vai ter, de uma forma geral, para pacientes com distúrbios respiratórios, eles podem apresentar febres, calafrios, cefaleia, irritabilidade. Isso varia muito de origem ao que está provocando aí esse distúrbio respiratório no paciente. Né? Pulmonar, batimento de asa de nariz, hálito nasal, né? Taquipneia, dispneia, apneia, tiragem intercostal e abdominal, tosse, aumento da frequência respiratória. E o tratamento clínico vai consistir aí no início imediato da antibiótico terapia, na hidratação para diminuir a espessura da secreção, a oxigenoterapia, repouso desse paciente, fisioterapia, reposição hidroeletrolítica. E enquanto intervenção de enfermagem, auscultar o pulmão, monitorar esse paciente, observar sinais de dificuldade respiratória, avaliar a tosse, colocar esse paciente em semi-Fowler. Então, a maioria dos cuidados, eles também são globais enquanto intervenção de enfermagem. Né? No caso da pneumonia, pode-se além ainda orientar a ingesta hídrica, por exemplo, para que haja movimentação de fluido e facilite a expectoração desse paciente, o que vai possibilitar aí uma melhora do padrão respiratório dele. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é um termo amplo, uma vez que ele vai englobar um grupo de distúrbios, né, onde os principais sintomas são tosse, expectoração crônica, dispneia, aumento do fluxo respiratório. E as principais doenças desse grupo aí de doenças seriam a bronquiectasia, atelectasia, bronquite crônica e enfisema. A avaliação do enfermeiro consiste em avaliar a condição respiratória do paciente, o esforço, a frequência, o padrão respiratório,
perceber se há redução do som pulmonar e da expiração prolongada, observar se esse paciente tem dispneia em repouso e intolerância à atividade, né? Porque que além de todos os outros cuidados que eu tenho em outros distúrbios respiratórios, eu preciso agora voltar o meu olhar se esse paciente está com dificuldade respiratória, mesmo que em repouso, né? Porque a pneumonia, por exemplo, ela se trata de uma condição aguda, né? Que pode ser de origem viral, bacteriana, fúngica, por migração larvária, como foi comentado. A DPOC, ela já se trata de uma doença pulmonar que ela é obstrutiva, ela obstrui, ela é crônica, ela tem uma cronicidade, diferente então da outra patologia. E esse paciente que apresenta uma dispneia, uma dificuldade respiratória em repouso ou uma intolerância à atividade, ele pode vir a agravar mesmo estando dentro de casa, né? Então é importante estar acompanhando esse paciente de perto, né? A atenção básica está fazendo acompanhamento desse paciente também, avaliar a tolerância à atividade. Então, como eu comentei com vocês, o cuidado de enfermagem ele é direcionado de acordo com a patologia. Mas, de uma forma geral, todas as medidas de conforto respiratório que cabe dentro de um distúrbio vai caber em sua grande maioria para todos os outros distúrbios também. Né? Observar a consistência, quantidade, cor ou odor das secreções e capacidades de expectoração desse paciente, atentar para sinais e sintomas de infecção, para ver se essas secreções têm características purulentas, né? E o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, por se tratar de uma doença crônica, ele pode ter mudança no seu biótipo corpóreo, né? Por exemplo, no enfisema pulmonar, esse paciente ele pode ser caracterizado aí como sopradores róseos, né, como a gente encontra na literatura científica, né, que é um paciente que possui uma dispneia do tipo expiratório, uma dificuldade de respirar na expiração, né, ele na ausculta pulmonar dele, ele tem diminuição desses murmúrios vesiculares e ausência de ruídos adventícios. E a face dele é uma face de um indivíduo dorminhoco, né, o que é o contrário dos inchados azuis, né, são os pacientes que possuem bronquite, por exemplo, né, que eles têm sinais de cianose, né, ele tem turgência de jugular patológica, apresenta ascite, edema de membros inferiores, né, porque ele tem uma dificuldade aí, ele tem uma hipoxemia provocada pela presença de quantidade maior de muco no pulmão, né, então esse paciente é um paciente que vai ter ruídos adventícios na sua avaliação. Quais seriam as principais intervenções de enfermagem? Verificar nível de consciência, uma vez que esse paciente pode ter rebaixamento do nível de consciência em detrimento da insuficiência de oxigenação, né, corpórea. Providenciar desobstrução de vias aéreas, verificar a respiração, administrar oxigênio suplementar, manter a saturação acima de 90%, monitorar esse paciente sempre, obter acesso venoso periférico com catéter calibroso, obter o sangue aí para esse paciente, fazer alguns exames, iniciar a ventilação assistida se necessário, manter continuamente monitorizado o ritmo cardíaco e oxiometria. E eu tenho diversos outros distúrbios respiratórios, como a insuficiência respiratória aguda, a asma, a própria Covid-19, a acidose respiratória, a alcalose respiratória, o edema pulmonar, a síndrome da angústia respiratória aguda, pneumotórax, a tuberculose, né, a rinite, a sinusite, que são distúrbios respiratórios de vias aéreas superiores, que aparentemente podem causar menor impacto, né, em virtude de todos esses outros distúrbios que eu acabei de relatar, mas que ainda se tratam de distúrbios respiratórios, né? E aí algumas medidas terapêuticas de tratamento para esses distúrbios estão atreladas à oferta de oxigenação, como a oxigenoterapia e a inaloterapia, né, onde a gente tem alguns dispositivos médicos que vão ser escolhidos pela enfermagem de acordo com a quantidade e o volume de oxigênio que eu quero fornecer para o meu paciente dentro do meu plano de cuidados ali de enfermagem que eu consegui estipular através da minha sistematização da assistência de enfermagem, como a máscara de Venturi, catéter nasal, CPAP, a nebulização contínua, que são todos métodos não invasivos, a traqueostomia e intubação endotraqueal, que já são métodos invasivos, uma vez que eles adentram vias aéreas inferiores, e a inaloterapia, ela consiste na inalação
tanto em método não invasivo, com a máscara de Venturi, por exemplo, ou por método invasivo, com o tubo orotraqueal. E aí nós temos a resolução do COFEN de número 639, de 6 de maio de 2020, que dispõe aí sobre as competências do enfermeiro no cuidado a pacientes sem ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar. Então, esse é um apanhado e um resumo da resolução, que considera a atuação do enfermeiro dentro da unidade de terapia intensiva e na sala de emergência e atendimento extra-hospitalar, e diz que no âmbito da enfermagem é competência do enfermeiro montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica, que também é uma forma de tratamento e continuidade do paciente com distúrbio respiratório, seja ela invasiva, não invasiva, paciente adulto, pediátrico ou neonato. E ainda a competência do enfermeiro: monitorização, checagem de alarme, ajustes e manejo inicial dos parâmetros de ventilação mecânica. E aí a competência do enfermeiro ainda: realização e prescrição de cuidados em relação ao orifício paciente traqueostomizado, para a integridade dessa pele periostomal, e realização ou prescrição de higiene bucal, incluindo gluconato de clorexidina 0,12%, ou outras soluções antissépticas que sejam cientificamente recomendadas em pacientes sob ventilação mecânica. E alguns cuidados essenciais também que, enquanto enfermeiros, dentro da minha sistematização da assistência de enfermagem, que eu posso orientar, avaliar e orientar o meu paciente, que muitas vezes esse paciente ele não tem a informação, é em relação à vacinação do adulto. Dentro do calendário vacinal do adulto, é disponibilizado no Sistema Único de Saúde algumas vacinas, alguns imunobiológicos para doenças imunopreveníveis, como a difteria, que a disseminação é por vias aéreas também, através da vacina DT, que é a difteria e tétano, a SCR, que é a sarampo, cachumba e rubéola, a influenza, que é uma síndrome gripal, a pneumo 23, que previne algumas formas de pneumonia, e alguns pacientes também que têm comorbidades, através do CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, ele consegue acesso a algumas outras vacinas para distúrbios respiratórios, paciente renal crônico, paciente diabético, hipertenso, paciente com alguma doença imunodepressora, como a pneumo 10 valente, que também previne algumas formas graves de pneumonia. Então, cabe a mim, enquanto enfermeiro, orientar esse paciente também. Então, essas foram as referências que eu utilizei para fazer a minha aula, as referências dos slides, E aí eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Esse é o meu contato telefônico, o meu contato do Lattes, e eu gostaria de desejar um até a próxima aula, Muito obrigada, e assim eu encerro a minha fala, com a sistematização da assistência de enfermagem ao adulto com distúrbios respiratórios. Participei aí do edital número 40 de 2021.